Como tudo na vida, existem pessoas boas, existem pessoas ruins no mesmo ambiente, na mesma profissão, no mesmo espaço social. E com empresas, com pessoas jurídicas, não é diferente. Existem as pessoas jurídicas boas, que cumprem seu papel, sua função, e existem as pessoas jurídicas ruins, as de boa fé e as de má fé. E não é diferente na questão religiosa. Existem igrejas boas, igrejas ruins, igrejas que vão lá para ajudar realmente. E tem igrejas que estão sendo investigadas. E lá no Rio Grande do Sul tem uma igreja sendo investigada por charlatanismo. Isso mesmo, tem uma igreja evangélica que prometeu a cura contra o coronavírus. Na verdade não é bem a cura, é a proteção infalível contra o coronavírus. E isso já está sendo investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público recebeu mais de 10 denúncias contra essa igreja e está sendo investigado. A igreja convocou fiéis e pessoas que queiram a ir lá ver o óleo que estava lá prometendo a cura ou a proteção infalível contra o coronavírus. E sim, você prometer cura ou proteção infalível é crime. Está previsto no Código Penal. Você não pode garantir a cura, você não pode garantir a proteção contra a doença. É charlatanismo. E sim, está sendo investigado. A Polícia Civil já foi lá, viu um culto. Até então, não tem provas, mas se for comprovado que ela prometeu, que ela está usando disso de má fé para conseguir fiéis, e assim com fiéis conseguir alguma outra renda, é sim crime e tem que ser investigado. Porque você está usando o medo da pessoa, porque aqui no Brasil tem 433 suspeitas de coronavírus. Depois que o Ministério da Saúde mudou o modo de detectar suspeitas, aceitando que os hospitais declarem como suspeito, ao invés de ter a confirmação do Ministério da Saúde, deu um boom para 433 suspeitas, fora os 2 casos que já foram confirmados. E você usar desse medo da pandemia, da suposta pandemia que está tendo com base nesse vírus, no Covid-19, a coronavírus, e usar isso para atrair fiéis, para aí sim conseguir algum benefício, mesmo que seja indireto, é crime. Tem que ser investigado. Se for comprovado, tem que ser punido. E por falar em denúncias, crimes, a Simone denunciou o apresentador do SBT, Dudu Camargo, por importunação sexual. Eu falei aqui em vídeo que a primeira grande polêmica do carnaval foi justamente o Dudu Camargo ter participado de uma aparição lá da Rede TV, onde estava a Simone e um outro apresentador, e ter tocado, apalpado os seios da Simone. E eu falei que isso ia gerar, sim, grandes consequências, que poderia ser enquadrado como crime, sim, quiçá de um assédio. A Simone foi na delegacia de polícia, denunciou o apresentador, e agora a Polícia Civil de São Paulo está investigando Dudu Camargo por importunação sexual. Se achar provas, se achar que enquadra no crime, vai levar até o Ministério Público, que pode oferecer denúncia, e a partir daí, o Dudu Camargo, ao invés de ser investigado, pode ser réu de uma ação penal. Como eu sempre falo, para toda ação existe uma reação. Seu direito termina quando começa o direito do outro. Respeito é o que falta muito no Brasil. Eu sei que o Dudu Camargo é despojado, tem aquele jeito dele, aquele personagem dele. Mas tudo na vida tem limites. O limite encontra no respeito ao próximo. Ou seja, respeite o próximo, para que uma ação sua não vire uma reação de outro. Por fim, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Gustavo Bebiano, foi até o Roda Viva e lá deu alguns depoimentos contra a família Bolsonaro. Já era esperado, depois que ele rompeu com o Bolsonaro, depois que o Bolsonaro demitiu ele com menos de um mês de governo, o Bebiano saiu por aí falando mal do governo, falando mal da família Bolsonaro, e não deu outra, não foi diferente nessa entrevista. O primeiro ponto que tem que ser observado é que quando a pessoa está do mesmo lado da outra, aquela relação, 1000 flores, 1000 maravilhas. É tudo bonito, aquela outra pessoa é linda, maravilhosa, é perfeita. Mas quando há um rompimento, de uma hora para outra, naquele instante do rompimento, a pessoa já vira a pior pessoa do mundo. Aí é só crítica. É muito interessante observar isso em todas as relações sociais. Pode observar, seja na amizade, no relacionamento ou no relacionamento profissional. Mas adentrando ao mérito, falando sobre a entrevista do Bebiano, ele falou diversas coisas,
dentre as quais a facada no Bolsonaro. E ele botou a culpa no Carlos Bolsonaro. Ele falou que o Carlos Bolsonaro atrapalhou a segurança do presidente. Não deixou o Bebiano ir, não deixou outras pessoas que faziam a segurança do tão candidato Bolsonaro e terminou deixando o Bolsonaro sair do carro sem o colete. E botou a culpa no Carlos pela facada. Porque se o presidente estivesse com o colete à prova de balas, não iria deter a facada, mas iria dificultar que a mesma penetrasse lá no abdômen. Outros pontos que ele falou é que teme por um rompimento institucional. Lógico, linkando aquele caso do vídeo que o Bolsonaro disparou pelo WhatsApp, que divulgou, compartilhou pelo WhatsApp, a favor das manifestações agora do dia 15 de março. E ele teme um rompimento com as instituições, contra o Congresso, que rompa com o STF. Bebiano, é interessante, porque o Bolsonaro se mantém na mesma linha que ele sempre foi, inclusive quando você apoiava ele. Agora que houve um rompimento, você teme pelo rompimento institucional contra o Congresso, contra o STF. Peraí, mas essa não é a mesma linha de pensamento desde quando você apoiava? Bolsonaro mudou tanto assim depois que rompeu com você? Virou um monstro e agora você teme pelo modo de condução? Acha que não é uma pessoa qualificada para estar no governo? Pelo amor de Deus, né? Seja coerente. Se você apoiou, demonstre os pontos positivos, aponte os erros objetivamente. E não venha falar que isso é fato novo, não. Porque tudo que ele fala agora, ele já falava antes. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer e não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.